Meu nome é Eli Dawson, e eu faleci no dia 2 de setembro de 2023, com apenas 10 anos de idade. Eu morava com minha mãe e minha irmã mais velha em um tranquilo subúrbio perto de Charleston, Carolina do Sul. Eu adorava brincar ao ar livre, especialmente depois da chuva, quando o ar cheirava a agulhas de pinheiro molhadas. Eu era uma criança quieta, sempre carregando um caderno na mochila, passando mais tempo desenhando anjos e dinossauros do que falando na aula. Ninguém jamais esperava que eu tivesse uma história como esta, mas o que eu experimentei, ouvindo do próprio Jesus, é algo que nunca poderei esquecer, e não posso permanecer em silêncio sobre isso. Era uma manhã de sábado, e minha mãe nos levou para visitar meus avós. Lembro-me de brincar no quintal com meu primo Gabriel, tentando mostrar a ele quão rápido eu podia correr pela grama. Estávamos rindo, sem fôlego de tanto correr um atrás do outro, quando senti uma dor aguda e repentina no peito. Caí antes de poder gritar. A última coisa que vi, antes de tudo escurecer, foi o céu azul acima de mim piscando, como se alguém tivesse acabado de apagar as luzes no céu. O que se seguiu não parecia sono ou sonho. No momento, eu estava na grama com minha mãe gritando meu nome e alguém discando 911. E no seguinte, eu estava flutuando, não voando com asas, mas sem peso e subindo sem esforço. Eu podia vê-los abaixo, meu corpo imóvel, meu primo paralisado, minha mãe chorando e batendo no meu peito. As sirenes da ambulância ecoavam à distância, mas eu não estava com medo ou confuso. Sentia-me em paz, como se tivesse passado por uma porta invisível para algo maior do que eu jamais imaginei. Tudo ao meu redor começou a brilhar. Não era apenas luz, estava vivo. O ar cintilava com algo que eu só poderia descrever como música, embora não viesse de nenhum instrumento. Era como se cada partícula de luz estivesse cantando uma nota que fazia todo o meu ser se sentir conhecido e seguro. Então, a luz me puxou para frente, sem paredes, sem túnel, apenas movimento. Eu estava sendo atraído para algo totalmente puro e infinito. Foi quando eu o vi, parado no meio desse lugar radiante, mais brilhante do que qualquer coisa. Mas eu podia vê-lo claramente. Ele parecia um homem, mas mais do que um homem, mas mais do que um homem. Seus olhos foram a primeira coisa que notei. Eles não estavam apenas me olhando. Estavam me lendo, me conhecendo e ainda assim, me amando. Ele não falou com a boca. Não precisava. As palavras apareceram dentro do meu coração, como se sempre estivessem lá. E ele disse: Eli, você é meu. Caí de joelhos, não por medo, mas porque minha alma sabia que ele era tudo o que eu sempre desejei. O calor dele era como estar na frente do sol, mas em vez de queimar, curava. Todo o medo, toda a dor, todo o pensamento solitário que eu já tive derreteu naquele momento. Lembro-me de pensar: então é assim que a sentir-se em Miss Casa. Então ele olhou para mim. E o calor mudou. Não desapareceu. Apenas se tornou mais sério, ainda amoroso, ainda gentil, mas havia peso em seu olhar. Você não pode ficar, ele disse. Você tem algo a dizer a eles. Eu não entendia. Olhei ao redor para a beleza, a paz, a luz vibrando com amor, e eu não queria partir. Mas por quê? Perguntei em meu coração. Porque eu sou apenas uma criança. Ele caminhou em minha direção e se ajoelhou para que estivéssemos no mesmo nível dos olhos. Porque você falará o que outros não falarão. Porque sua voz não tem agenda. Porque o que você viu não será distorcido. E porque o tempo é mais curto do que eles pensam. Suas palavras me atingiram como ondas. A verdade inundando meu interior de uma forma que eu não podia resistir ou esquecer. Então seu rosto ficou sério. Há uma mensagem que devo lhe mostrar, ele disse. E não será fácil de carregar. Eu assenti. Não por bravura, mas porque senti seu amor mesmo na seriedade disso. Ele tocou minha testa. E tudo ao nosso redor mudou. A luz diminuiu ligeiramente. E de repente senti como se estivesse à beira de algo aterrorizante. Como se estivéssemos prestes a entrar em uma tempestade. Mas mesmo assim, eu não estava sozinho. Ele estava comigo, me segurando. E o que ele estava prestes a revelar mudaria tudo. No momento em que Jesus tocou minha testa, senti como se estivesse sendo transportado, não através do espaço, mas através do tempo. O brilho pacífico ao nosso redor se desfez em algo mais escuro, mais denso, como uma névoa feita de tristeza e fogo ao mesmo tempo. Eu não estava com medo,
Não da forma que você estaria se um monstro pulasse das sombras, mas minha alma inteira estava tremendo. Jesus ainda estava ao meu lado, calmo e firme, sua presença como uma âncora na tempestade que estávamos prestes a enfrentar. Ele levantou a mão e apontou, e de repente a névoa se abriu. O que testemunhei não era nem céu nem terra, era algo entre os dois, como uma vasta tela viva se estendendo pelo horizonte. As imagens não eram apenas visíveis, eram tangíveis. A primeira cena que vi foi um mundo em tumulto. Cidades desmoronando, céus ficando vermelhos, e pessoas fugindo. Não de guerra ou tempestades, mas de um medo invisível que as levava a se voltarem umas contra as outras. Pais trancavam suas portas contra vizinhos, e igrejas fechavam suas portas aos desesperados. Líderes falavam de palcos, mas suas palavras eram ocas, prometendo paz enquanto escondiam espadas atrás das costas. Jesus falou, não com raiva, mas com tristeza, dizendo: eles não me veem mais. Veem apenas a si mesmos. Então vi algo ainda mais estranho. Pessoas com marcas brilhantes nas mãos e testas. Alguns estavam orgulhosos, outros confusos e com medo, e alguns tentavam apagá-las, mas não conseguiam. Essas marcas não eram físicas, eram espirituais, representando lealdade e escolha. Perguntei a Jesus o que significavam e, com uma mistura de tristeza e verdade, ele disse: estes são os sinais daqueles que se curvam não a mim, mas ao sistema do medo. Eu não entendia completamente, mas algo dentro de mim entendia. O mundo estava sendo dividido não por raça, nação ou riqueza, mas por confiança e no que as pessoas escolhiam colocar sua fé quando tudo o mais desmoronava. Em seguida, fui mostrado outra visão, mais assustadora do que o caos. Vi crianças, centenas, até milhares, sendo ensinadas coisas que apagavam seus espíritos. Não apenas mentiras sobre o mundo, mas mentiras sobre si mesmas, fazendo-as esquecer que foram feitas à imagem de Deus. Professores com sorrisos gentis distribuíam veneno embrulhado em papel colorido, e telas brilhavam com imagens, aparentemente inofensivas, que sussurravam escuridão. Algumas crianças pareciam confusas, algumas choravam, mas muitas absorviam, sem saber que estavam sendo roubadas. Jesus se virou para mim. Sua voz, firme: é por isso que estou enviando você de volta, porque os pequenos estão sendo desviados, e seus guardiões dormem. Suas palavras atingiram forte. Pensei na minha irmã e nas crianças da minha classe de escola dominical, percebendo como era fácil se distrair, acreditar em tudo que se vê online, confiar nas vozes erradas. As cenas mudaram novamente, mostrando igrejas, grandes e pequenas, cheias de pessoas cantando e pregando. Mas algo estava errado. Eu podia ver através das paredes nos corações. Algumas pessoas brilhavam com amor genuíno, mas a luz de outras estava fraca. Elas cantavam alto, mas suas mentes estavam em outro lugar. Alguns pastores falavam de Jesus, mas por trás de seus olhos, eu via orgulho, controle, até ganância. Jesus sussurrou: muitos me honram com os lábios, mas seus corações estão longe de mim. Foi quando vi uma linha, um fino fio dourado correndo pela terra, estendendo-se por casas, igrejas, cidades, até mesmo pelo deserto. Perguntei a Jesus o que era, e ele disse: este é o remanescente. Meus escolhidos, não escolhidos por privilégio, mas por pureza. Eles foram refinados pelo fogo, rejeitados pelo mundo, mas não me abandonaram. Eles lutam, mas ainda acreditam, e brilharão quando o mundo se tornar mais escuro. Senti uma mistura de esperança e tristeza. Esperança de que alguns ainda se mantinham firmes na verdade, tristeza porque eram poucos. Entendi então que o aviso que Jesus me deu não era apenas para o mundo, era para a igreja. Diga a eles, disse Jesus, que meu retorno está mais próximo do que pensam. Não como uma data para temer, mas como um chamado para se preparar. Não venho para assustar, mas para separar o trigo do joio, o real do falso, o humilde do orgulhoso. Lágrimas encheram meus olhos. Eu não sabia o que dizer. Eu era apenas um menino. O que eu poderia fazer? Jesus colocou a mão sobre meu coração novamente, e desta vez senti poder, não do tipo que te faz forte em músculos, mas forte na alma. Você não está sozinho, ele disse. Eu falarei através de você. Apenas seja fiel, apenas esteja disposto.
Com isso, as visões desapareceram, a névoa se dissipou, e eu senti meu espírito começar a descer de volta para o meu corpo. Mas, antes de partir, Jesus me deu uma última palavra. Avise-os, ame-os, traga-os de volta para mim. Quando meu espírito desceu de volta ao meu corpo, não foi uma reunião pacífica, foi violento, como cair de uma grande altura em um espaço pequeno demais para me conter. Eu ofeguei, antes mesmo de meus pulmões se lembrarem de como respirar. Enfermeiras gritando, máquinas apitando de forma errática, a voz da minha mãe gritando meu nome como se fosse a única palavra que ela ainda pudesse dizer. Eu abri meus olhos, mas por um momento, eu realmente não estava de volta. Meu corpo estava lá, mas minha alma estava esticada, ainda ligada a algo mais alto, mais sagrado. Demorou minutos antes que eu pudesse realmente sentir o peso do meu corpo. Novamente, e quando senti, era insuportável, não por causa da dor, mas por causa do que eu agora carregava. Eu tinha olhado nos olhos de Jesus Cristo, visto almas vagando, marcas brilhando, igrejas adormecidas e crianças absorvendo veneno. Eu tinha sido mostrado o que tão poucos já viram. A verdadeira causa da verdadeira causa da cedo, o olho cheio. Cegueira espiritual. E agora, eu era apenas uma criança novamente, um menino deitado em uma cama de hospital com monitores colados ao meu peito. Como você explica a eternidade para pessoas presas no tempo? Os médicos chamaram de milagre. Disseram que eu tinha ficado sem pulso por quase 4 minutos. E então, sem qualquer explicação médica, voltei. Uma enfermeira sussurrou que estava rezando, que viu um brilho estranho ao meu redor pouco antes de meu coração começar a bater novamente. Mas a primeira pessoa a realmente ouvir foi minha mãe. Eu contei tudo a ela, não de uma vez, mas pedaço por pedaço à medida que minha força retornava. No começo ela me olhou do jeito que os pais olham para crianças com imaginações selvagens. Mas então, eu contei a ela coisas que eu não poderia saber, como o que as enfermeiras estavam fazendo enquanto eu estava inconsciente. Eu descrevi uma ferramenta que tinha caído debaixo da cama, algo que ela tinha visto, mas não contado a ninguém. Eu disse a ela os nomes de anjos que eu nunca tinha ouvido antes em qualquer livro ou filme. Ela chorou, não de medo, nem mesmo de tristeza, mas porque ela acreditou em mim, no fundo de seu próprio espírito. Ela uma vez implorou a Deus para se revelar a ela de uma maneira que fosse inegável. E agora, através de seu filho, ele tinha feito isso. Mas nem todos foram tão receptivos. A notícia se espalhou rapidamente em nossa comunidade da igreja. Alguns ficaram intrigados até emocionados, outros descartaram. Ele estava apenas alucinando, disse um ancião. Experiências de quase morte são todas químicas. Não faça doutrina de sonhos. Isso doeu mais do que eu esperava. Eu não estava tentando escrever uma nova doutrina. Eu estava tentando salvar vidas, porque Jesus não me enviou de volta com sugestões. Ele me enviou de volta com um aviso. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu acordava às 3:33 da manhã quase todas as noites, meu coração batendo forte, versículos das Escrituras queimando em minha mente, aqueles que eu nunca tinha memorizado antes. Meu apetite por desenhos animados e videogames desapareceu. Em vez disso, eu me via passando horas lendo a Bíblia, não por obrigação, mas por desespero. Era como se o céu tivesse aberto uma parte da minha alma, e agora apenas a verdade divina poderia satisfazer. Então vieram sonhos, vívidos e detalhados, cada um de alguma forma conectado ao que Jesus me mostrou. Em um, eu estava em uma igreja observando pessoas cantarem com olhos vazios. Em outro, eu vi campos de trigo e joio sendo colhidos, e anjos se movendo rapidamente com foices de luz. No sonho mais assombroso, eu vi um relógio, antigo e dourado, suspenso no céu, marcando o tempo. Não com segundos, mas com escolhas. Cada tique representava alguém tomando uma decisão final sobre a eternidade. Eu tentei compartilhar esses sonhos com nosso grupo de jovens. Algumas crianças riram, algumas pareciam desconfortáveis. Uma garota, no entanto, chamada Leila, ficou em silêncio atordoado o tempo todo. Depois que todos saíram, ela veio até mim e sussurrou. Eu também vi o relógio. Foi a primeira vez que percebi que eu não era o único. Havia outros, crianças, adultos, pessoas que tinham sido mostradas coisas semelhantes, avisos, visões, visitas. Nós não éramos
Loucos? Não estávamos mentindo. Estávamos sendo preparados. Eu comecei a sentir uma responsabilidade pesada, como se estivesse carregando um fogo dentro de mim que não poderia ser apagado. Eu não era apenas um menino mais. Eu era um mensageiro, uma testemunha, e não importava o quão desconfortável ou rejeitado eu me sentisse, eu tinha que falar, porque o tempo era curto. Eu ainda me lembro da primeira vez que me levantei na frente da congregação para compartilhar minha história oficialmente. Minhas mãos tremiam, minha voz falhava. Eu não era eloquente, mas era honesto. Eu contei a eles o que vi, contei o que Jesus disse, e quando olhei para cima no final não vi aplausos ou elogios. Vi lágrimas. Homens adultos chorando silenciosamente, mães segurando seus filhos. Um silêncio tão espesso que você podia senti-lo pressionando contra sua pele. Algo tinha rompido, não porque eu era especial, mas porque Deus tinha usado o fraco para confundir o forte. Depois daquela noite, nossa igreja começou a mudar, lentamente no início. As pessoas começaram a confessar pecados secretos. Casamentos começaram a se curar. Reuniões do grupo de jovens se transformaram em vigílias de oração. Algumas famílias até abriram suas casas para noites de adoração regulares que pareciam mais encontros no cenáculo do que eventos sociais. Mas eu nunca esqueci a mensagem. Jesus não me mostrou aquelas coisas para entreter. Ele me mostrou para que eu pudesse avisar. E o aviso não tinha acabado. Havia mais que ele queria que eu compartilhasse, mais ainda por vir. Ele me disse: eu falarei através de você, apenas seja fiel, e assim eu seria. Nos meses que se seguiram ao meu retorno, ficou claro que eu não tinha apenas voltado com uma mensagem, eu tinha voltado mudado, e não apenas emocionalmente ou espiritualmente. Havia algo diferente na minha própria presença. Animais reagiam a mim de forma estranha, alguns mais afetuosamente, outros com visível desconforto. Meus sonhos se tornaram ainda mais vívidos. Às vezes me espanto mais só, acordando com lágrimas escorrendo pelo meu rosto antes mesmo de eu entender o que tinha visto. O tempo, também, começou a parecer diferente, mais lento em alguns momentos, dolorosamente rápido em outros. Era como viver em dois reinos ao mesmo tempo, terra e eternidade, cada um me puxando em direções opostas. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Uma noite, por volta de meados de abril, acordei de um sonho aterrorizante. Nele eu estava em uma praia, e uma onda enorme, uma onda negra, diferente de qualquer coisa na natureza, estava se aproximando da terra. Mas a onda não era feita de água, era feita de vozes, gritando, rindo, zombando, todas entrelaçadas como uma tempestade de desespero. Pouco antes de atingir, vi pessoas virando as costas para ela, distraídas por dispositivos brilhantes em suas mãos. Eles nunca a viram chegando. Quando contei à minha mãe, ela não questionou. Ela orou comigo, jejuou comigo, e então fez algo corajoso. Compartilhou meu sonho com nosso pastor. Para minha surpresa, ele levou a sério. Ele convocou uma noite especial de oração para a nossa igreja, e o que aconteceu a seguir, eu ainda não consigo explicar completamente. Naquela noite, enquanto nos reuníamos no santuário, talvez 40 de nós ao todo, a atmosfera parecia pesada, quase elétrica. As pessoas estavam adorando. Sim, mas algo estava mudando. De repente, as pessoas começaram a cair de joelhos, se arrependendo em voz alta, muitos por coisas que nunca tinham confessado antes. Houve gritos, lamentos, risos. Uma mulher desabou sob o poder de algo maior do que nós e começou a falar palavras que ninguém conseguia entender. Nosso pastor discerniu como uma mensagem no espírito, e sua interpretação surpreendeu a sala. Se levanta, não durmam como os outros dormem. Despertem, minha noiva, e preparem suas lâmpadas. Na manhã seguinte, a estação de rádio cristã local chamou de avivamento, e talvez fosse, mas para mim, era algo mais profundo. Era a confirmação. A onda era real. Estava chegando. Por volta da mesma época, meus sonhos começaram a mostrar datas. Eu via calendários com dias únicos circulados. Alguns em vermelho, outros em dourado. 13 de maio, 5 de junho, 18 de setembro.
sempre piscando uma vez e depois desaparecendo antes que eu pudesse perguntar o que significavam. Mas cada data parecia pesada. Eu comecei a anotá-las em um diário, orando sobre cada uma. Em mais de uma ocasião, depois que uma dessas datas passava, um evento global ocorria, um desastre natural, uma convulsão política, um desastre natural, sinal estranho no céu, coincidência. Talvez, mas eu tinha parado de acreditar em coincidências no dia em que meu coração parou de bater. E eu encontrei Jesus, face a face. Então algo ainda mais assustador aconteceu. Comecei a ver as marcas novamente. Não em visões, não em sonhos, mas na vida real. No início, era sutil. Um leve brilho na testa de alguém enquanto passava de alguém, enquanto passava. Por mim na escola, um brilho momentâneo no canto do meu olho durante o culto de domingo. Pensei que estava imaginando coisas até que estendi a mão e toquei o ombro de uma colega de classe, e ela recuou, parecendo chocada. Como você sabia que eu estava pensando nisso? Ela perguntou. Eu não tinha falado uma palavra, mas eu sabia. Eu podia sentir o arrependimento dela antes mesmo de ela abrir a boca. Não era mais apenas visual, era sensorial, emocional. Eu podia sentir, emocional, a temperatura das almas das pessoas, e algumas estavam geladas. Parei de tentar explicar. Parei de tentar convencer os outros. Eu simplesmente obedecia. Quando Deus me dizia para falar, eu falava. Quando Ele me dizia para chorar, eu chorava. Quando Ele me dizia para ficar em silêncio, eu fechava a boca, mesmo que queimasse. Algumas pessoas começaram a me chamar de estranho, outras de talentoso. Mas eu não era nenhum dos dois. Eu era apenas um garoto com um aviso. Uma testemunha de algo muito sagrado, muito urgente para ser ignorado. Um dia, minha mãe e eu estávamos indo ao supermercado, quando vi um homem, de meia-idade, vestido com jeans gastos e um moletom desbotado, olhando fixamente para o corredor do pão. Quando fixamente para o corredor do passamos por ele e senti um golpe no peito. Medo sufocante. Meus joelhos cederam. E eu ofeguei. Minha mãe me segurou. O que foi? Eu sussurrei urgentemente. Aquele homem está prestes a fazer algo terrível. Ele está se afogando. Sem hesitar, ela se aproximou dele com gentileza e perguntou se ele precisava de ajuda. Bem ali na frente dos muffins ingleses e bagels, ele desabou em lágrimas. Ele confessou que tinha acabado de perder o emprego, sua esposa o havia deixado, e ele estava planejando tirar a própria vida naquela noite. Ele havia rezado por um sinal de Deus momentos antes de passarmos por ele. Não foi uma coincidência. Era uma onda se formando, e eu estava começando a vê-la subir nos corações das pessoas comuns. Alguns estavam desmoronando sob ela, enquanto outros estavam se erguendo com ela. A linha divisória estava se tornando mais clara a cada dia. E percebi que a mensagem aterrorizante que Jesus me havia dado não era apenas sobre o futuro. Estava acontecendo bem aqui, agora. Não se tratava de terremotos, guerras ou colapso econômico, embora esses possam vir. Era sobre corações, sobre a linha invisível entre rendição e rebelião, entre luz e escuridão, e estava se movendo rapidamente. Jesus me mostrou essas coisas não para me assustar, mas para me preparar. E agora, Ele estava mostrando-as a outros também. Eu não estava mais sozinho. A parte mais assustadora foi a próxima. Visão, a mais sombria até agora. A escuridão nesta visão não era apenas a ausência de luz. Era a presença de algo frio, calculado e vigilante. Ela veio a mim uma noite no início de maio durante um tempo de oração profunda. Eu estava jejuando há 3 dias, não porque alguém me disse para fazer isso, mas porque senti um impulso divino. Meu apetite desapareceu, substituído por um desespero sagrado. Eu queria entender a mensagem que Jesus me havia dado. Eu queria estar pronto. Naquela noite, adormeci sussurrando seu nome, e imediatamente estava em outro lugar. Eu estava em algo que parecia uma vasta cidade sem cor. Os edifícios eram altos, mas sem vida. Não em decadência. Apenas ocos. Não havia pássaros, nem vento, nem vozes. O ar parecia comprimido, como se algo invisível estivesse pressionando de todos os lados. Acima, onde deveria haver um sol, havia um enorme relógio preto. Não digital, não mecânico, apenas girando lentamente e de forma ameaçadora. Cada tique ecoava como trovão, mas ninguém reagia. Havia pessoas nas ruas,
centenas delas caminhando em linhas retas, de olhos vazios, todas indo na mesma direção, em direção a um edifício de vidro imponente, que cintilava como uma miragem. Ele pulsava com cores estranhas, quase hipnóticas. Tentei chamá-los, avisá-los, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu era invisível para eles. Então, ouvi uma voz, não em voz alta, mas profundamente dentro do meu peito. Esta é a hora da decisão, e eles não sabem disso. Virei-me para ver Jesus novamente, radiante e triste ao meu lado, mas havia algo diferente em seus olhos. Antes, eles estavam cheios de urgência gentil. Agora, eles queimavam com desgosto. O mundo se tornou insensível, ele disse. O inimigo colocou um véu sobre suas mentes. Eles buscam conforto, buscam aprovação, buscam luz falsa, mas o relógio está correndo. Olhei de volta para o relógio preto. Eu podia ver agora que toda vez que ele avançava, uma alma desabava na multidão, caindo onde estava, desaparecendo como névoa. Ninguém notava, ninguém parava para ajudar. Eles apenas continuavam andando. Eles podem ser salvos? Eu perguntei a ele, embora minha voz ainda não saísse. Ele respondeu de qualquer maneira, sim, mas eles devem ser sacudidos. E então ele me mostrou a sacudida. De repente, a cena mudou. Eu estava voando acima de um mundo que parecia o nosso, mas tudo estava piscando, como um sinal perdendo força. Vi uma nação tremendo, não por causa da guerra, mas por causa da exposição. Sistemas estavam se desfazendo, segredos estavam sendo arrastados para a luz. Líderes antes elogiados estavam sendo desgraçados. As pessoas estavam se levantando, mas sem propósito, movidas pela raiva, não pela verdade. Vi igrejas, algumas queimando por dentro, não por chamas, mas por compromisso. Outras permaneciam firmes, radiantes, cercadas por pessoas de joelhos, chorando em arrependimento. Vi crianças profetizando, idosos impondo as mãos e curando os doentes. Vi reuniões clandestinas, em lugares onde a fé havia sido proibida. Vi pessoas desistindo de riqueza e reputação apenas para seguir Jesus com ousadia. Mas também vi muitos se afastarem. Alguns zombavam dos avisos, alguns se apegavam a falsos mestres prometendo conforto. Sem arrependimento, alguns até usavam as escrituras para justificar ódio, orgulho e ganância. Eles pareciam religiosos, soavam espirituais, mas carregavam a marca do relógio preto. Então Jesus disse algo que nunca esquecerei. Minha misericórdia é longa, mas não infinita. Estou chamando, o tempo é curto. A sacudida revelará o que não pode ser falsificado. E então, eu estava de pé no meu quarto novamente, suando, tremendo, ofegando por ar. Minha Bíblia havia caído aberta no chão, e eu vi o versículo olhando para mim. Mais uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. Eu não dormi novamente naquela noite. Eu não conseguia. As imagens me assombravam, não de medo, mas de propósito. Eu tinha visto o relógio preto, eu tinha ouvido o tique, e eu sabia que o que estava por vir em maio de 2025 não era apenas um único evento. Era o começo de uma linha divisória espiritual, a ascensão dos fiéis, a exposição dos falsos, o chamado final para os corações retornarem ao seu Criador. Na manhã seguinte, sentei-me à nossa mesa da cozinha, ainda de pijama, e escrevi tudo em um caderno espiral, cada detalhe, cada palavra. Intitulei a página A Visão do Relógio. Minha mãe leu em meu silêncio, então colocou a mão no meu ombro e sussurrou: precisamos nos preparar. E assim fizemos. Começamos a viver de forma diferente. Reduzimos nossas telas, diminuímos as distrações, abrimos nossa casa para a oração, compartilhamos comida, perdoamos pessoas, jejuamos, ficamos acordados à noite, clamando a Deus por nossa cidade, nossa escola, nossos amigos. E esperamos, não com medo, mas com prontidão, porque o relógio preto não havia parado de ticar, e Jesus havia deixado uma coisa dolorosamente clara: aqueles que estão dormindo não ouvirão o último badalar. Maio de 2025 chegou como um sussurro, antes de uma tempestade, quieto, quase enganosamente calmo. Não houve sirenes, nem explosões, nem manchetes globais declarando catástrofe. Mas aqueles que estavam acordados sentiram. Algo havia mudado, não apenas na atmosfera, mas profundamente dentro da alma do mundo. Lembro-me de estar sentado na minha janela cedo uma manhã, olhando para o céu. Era o mesmo céu sob o qual eu cresci, as mesmas árvores, o mesmo canto dos pássaros,
mas tudo parecia fino, como um pano de ceia, fundo de papel que poderia ser rasgado a qualquer momento para revelar algo infinitamente maior. Eu não conseguia me livrar da sensação de que havíamos cruzado um limiar invisível, e não haveria retorno. E então aconteceu em 13 de maio. Nunca esquecerei a data. Acordei exatamente às 3h33 da manhã com uma pressão no peito. Não de medo, mas de urgência. Era como se alguém tivesse colocado uma trombeta ao lado do meu coração, e eu pudesse ouvi-la começando a soar, não com volume, mas com significado. Algo no espírito estava se agitando. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Saí da cama e fui para a sala de estar, onde minha mãe estava encolhida no sofá, já acordada. Ela me olhou sem surpresa. Ela também havia sentido. Não falamos a princípio. Apenas nos ajoelhamos lado a lado, de mãos dadas, orando em silêncio. Então começou. Lá fora, o vento aumentou, mas não havia tempestade. As árvores balançavam como dançarinas em câmera lenta, e o céu se transformava em tons que eu nunca tinha visto. Cores que não estavam no espectro visível, mas de alguma forma conhecidas pela alma. Era como se a própria criação estivesse despertando. Ouvi. Zumbido novamente, a mesma frequência divina baixa que eu vi na presença de Jesus durante minha visão. Não vinha da terra. Estava vindo através dela. E então eu os vi. Pessoas emergindo de suas casas, algumas de pijama, algumas chorando, algumas rindo de alegria, outras com lábios trêmulos. Era como se algo tivesse aberto seus olhos de uma só vez. Eram pessoas comuns, professores, faxineiros, aposentados, mecânicos, agora de pé em seus quintais como peregrinos que acabaram de chegar aos portões de Sião. Alguns se ajoelharam no asfalto e se ajoelharam no asfalto. Arrependeram ali mesmo. Outros levantaram as mãos para o céu sem saber por quê. Não era um avivamento liderado por um pregador. Não havia palco, nem banda, nem transmissão ao vivo. Era Deus derramando seu espírito como se as comportas da eternidade finalmente tivessem sido liberadas. Mas nem todos responderam assim. Outros gritaram e correram de volta para dentro, batendo portas, fechando cortinas. Vi um homem arranhar os ouvidos, como se tentasse abafar uma voz que não parava de falar à sua consciência. Outro xingou o céu, seu rosto distorcido de raiva e confusão. Isso partiu meu coração. Eu queria agarrá-los, sacudi-los, dizer: isso é tudo, esta é a chance que ele prometeu, mas eu não podia forçar. O momento exigia livre-arbítrio, uma escolha final. E eu sabia que havíamos chegado ao momento que Jesus me mostrou. A hora da decisão. De repente, o tempo pareceu pausar. O ar cintilou, e por apenas alguns segundos, o véu entre o céu e a terra desapareceu. Vi a luz rompendo rachaduras no céu. Vi anjos, centenas se movendo como correntes de fogo, e no centro de tudo, eu o vi, Jesus. Não como o homem gentil em uma túnica que eu tinha visto quando criança nos livros da escola dominical, mas como rei, governante, inabalável. Seus olhos continham as galáxias, sua voz era tanto trovão quanto sussurro. Ele não precisava falar audivelmente. Sua presença declarava a realidade. Eu caí de joelhos sem hesitação, lágrimas escorrendo pelas minhas bochechas. Não era medo que me dominava. Era glória, o peso da verdade, a realização de que cada respiração que eu já tinha tomado era emprestada dele. Ele olhou para baixo, não apenas para mim, mas para todos nós. O tempo chegou, ele disse. O tempo chegou, ele disse, que o trigo seja colhido, que a palha caia, e assim, o sino soou. Não era alto, não sacudiu a terra, mas sacudiu a alma. Era o sino final do relógio negro, aquele que eu tinha visto na visão. E quando tocou, eu soube que uma linha havia sido traçada. Naquele dia, ocorreu uma divisão no espírito, não visível nas notícias, não anunciada nas redes sociais, mas conhecida por cada coração. Alguns entraram na luz, outros recuaram para as sombras, e a partir daquele momento, nada foi o mesmo. Nas semanas que se seguiram, começamos a ver os frutos. Pessoas que viveram décadas em amargura de repente, perdoando seus inimigos, viciados sendo libertados da noite para o dia,
comunidades inteiras voltando-se para Deus, mas também vimos resistência, instituições redobrando o controle, falsos mestres, distorcendo os sinais para se adequarem às suas agendas. A grande exposição havia começado, mas também o grande despertar. E agora, eu conto esta história, não porque quero atenção. Sou apenas um garoto. Não sou pastor, não sou profeta, mas eu estava morto. E Jesus me trouxe de volta, e Ele não fez isso por mim. Ele fez isso por você. Se você está lendo isso, ou ouvindo minha voz, eu imploro. Não espere. Não presuma que está pronto só porque vai à igreja ou ora às vezes. A tempestade não está mais chegando. Ela está aqui. O abalo é agora. E Jesus está chamando você para escolher. Então eu deixo você com a mesma mensagem que Ele me deu quando eu estava diante dele. Diga a eles que eu sou real. Diga a eles que estou vindo. E diga a eles que o sino final está mais próximo do que pensam. Se esta história mexeu com você, não deixe que ela desapareça. Comente abaixo quais partes mais te abalaram. Compartilhe isso com alguém que você ama. Ama mais do que você pode entender.